E aí galera, mais um vídeo, e aqui quem fala com vocês é o Wiz, e esse é mais um vídeo de teoria maluca. Então se você confia aqui no monstro, já deixa o seu like, pois tu sabe que a teoria sempre é zica aqui no canal. E se não confia, primeiro assiste o vídeo e depois dá like, se inscreve no canal, eu tenho certeza que tu vai gostar. Então sem mais enrolação, vamos para o que interessa, que é o vídeo. Solta a vinheta, Harry! Bom galera, vocês já pensaram como seria se Hidan usasse a técnica de abertura dos 8 portões? Se não, sejam bem-vindos a minhas teorias malucas, sim, muito malucas. Digamos que eu sou um Orochimaru aqui do YouTube, pois pra quem não sabe, as teorias aqui do canal são as mais embrasadas do YouTube, onde eu misturo muita coisa e mexo com genética, mexo com tudo, sempre com base na obra de Naruto ou outros animes. Mas uma coisa muito importante, essa teoria tem base sim, e eu não invento as coisas. Simplesmente crio meu vídeo de teoria nas lacunas da obra de Naruto ou das outras obras de outros animes. E caso você esteja interessado em saber sobre as outras teorias, é só clicar no card que está no canto direito em cima na tela. E lá você vai para a playlist de teorias, e caso não esteja lá, procure aqui no canal Teorias, que eu sei que tu vai se divertir muito. Mas o foco desse vídeo é Hidan usando os 8 portões. Lembrando que esse vídeo é uma teoria pessoal, ou seja, é uma brincadeira de fã, e você está livre para discordar de mim tranquilamente, mas tenha respeito e seja educado. Então vamos ao vídeo que tá bruto. Bom, como sempre nos meus vídeos de teoria, vou explicar o assunto que dá contexto a ela, ou seja, vou falar resumidamente sobre Hidan e sua imortalidade e sobre os 8 portões, começando por Hidan, suas habilidades e imortalidade. Bom, Hidan era um ninja muito poderoso e não é à toa que ele era um membro da Akatsuki, pois suas habilidades sempre foram notórias. Mas há um fato interessante, nunca foi mostrado ele usando jutsus e técnicas com base em chakra, e por isso nunca foi dito qual era o seu elemento na natureza do chakra. E apenas vimos Hidan usando taijutsu, algo que ele se destacava e era muito bom, onde junto com o taijutsu usava sua foice tripla, e com ela seu alcance era de curto a médio por causa de um cabo preso a uma bobina e a lança. Essa foice de Hidan era focada em extrair sangue dos inimigos e não matar, mas é claro que ela poderia matar sim, caso ela pegasse um lugar letal, e apenas o seu formato era pensado em dar qualquer dano no inimigo, sendo ele fraco ou forte, apenas para Hidan conseguir o sangue do mesmo. Mas um ponto interessante é que essa foice deixava os golpes de Hidan mais lentos, por ela ser muito grande e pesada, e mesmo assim ele era muito ágil, conseguindo desviar e atacar com muita facilidade. Mas talvez o que mais chamava atenção em Hidan era sua imortalidade, ou seja, não morreria por nada. Mas um ponto interessante nessa habilidade dele é que ele sentia dor, só que o louco gostava de sentir a dor, tornando a fraqueza da imortalidade um prazer para ele. E o motivo principal dele ser imortal era o ritual de Ashin, onde ele coletava o sangue de sua vítima, colocava na língua, desenhava um símbolo de Ashin no chão e com isso criava uma ligação de seu corpo com o corpo de seu oponente, fazendo que qualquer dano que ele sofresse, o inimigo sofresse também. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre os 8 portões. Eles nada mais são que 8 pontos localizados onde o chakra se concentra com mais força, e o propósito dele é limitar o fluxo de chakra no corpo dos seres humanos. E a técnica de abertura dos 8 portões funciona forçando eles até com que os mesmos se abram, tirando as limitações daquele ninja, aumentando assim a força do mesmo mais de 10 vezes. Por exemplo, a Lotus Primária abre o primeiro portão, que é chamado de portão de abertura. Esse que libera os limitadores mentais sobre os músculos, permitindo a pessoa elevar sua força física ao máximo. E isso funciona em todos os portões, onde cada vez mais vai aumentando a capacidade física do usuário até chegar ao 8º portão, onde o usuário aumenta cerca de 100 vezes a sua força. Mas é claro, para dominar a abertura dos outros portões é necessário muito treino, fazendo o corpo se tornar forte o suficiente para aguentar os efeitos colaterais da técnica, que por sinal são muitos. E os 8 portões estão localizados no corpo assim: o portão de abertura está localizado no cérebro, o portão de cura ou repouso está localizado do lado anterior também no cérebro, o portão da vida está localizado na medula espinhal, o portão da dor está localizado na medula espinhal, só que um pouco mais abaixo, o portão do limite ou encerramento está localizado no abdômen, o portão da visão ou alegria está localizado na região do estômago, o portão da maravilha ou choque está localizado abaixo do estômago, e por fim, o portão da morte está localizado no coração. E esse tem uma forma de liberação diferente dos demais, onde o usuário tem que furar acima de seu coração. Bom pessoal, agora chegamos na parte do vídeo onde você deve abrir a sua mente, pois aqui começa um pouco da loucura da teoria, onde eu vou colocar a técnica dos 8 portões no arsenal de técnicas de Hidan. Então assim ó, pare um pouco e imagine Hidan lutando. Normal, imaginou? Agora imagine ele abrindo o primeiro portão.
Só com isso, ele aumentaria cerca de 10 vezes a sua velocidade e força. Já nesse nível, ele mataria muitos ninjas, pois ele já ultrapassou o nível de um Jonin de Elite há muito tempo. E se a coisa ficasse mais séria, Hidan abrisse outro dos portões, onde cada vez mais ele ganharia velocidade e força, chegando a cerca de 80% a mais do seu poder de início, o que permitiria ele lutar com qualquer ninja sem nenhum problema, pois ele não morre, se cura rápido e está muito mais forte, muito mais rápido. E nesse nível de poder, a gente já estaria falando de um monstro, sendo o mais forte com certeza da Akatsuki, pois lembrem comigo uma frase que o próprio Hidan disse, onde ele afirma que o grande tamanho de sua foice inibia sua velocidade de ataque, e que por isso ele era o mais lento no quesito ataque da Akatsuki. Então pense comigo, ele era o mais lento e já era muito poderoso e fazia todo aquele estrago, sendo capaz de destruir um dos corações de Kakuzu com facilidade na primeira luta que eles tiveram. E imagina ele com o poder dos 8 portões ativados, ele seria muito fora da realidade. Mas até aqui estamos falando de um ninja um pouco acima do normal, só que eu vou ir um pouquinho além nessa brincadeira. Pense assim, Hidan está inspirado e resolve ativar o 8º portão, o da morte. Aqui sim a loucura começa, manos, pois ele ficaria no nível do Gai quando lutou contra a Madara. Então, manos, aqui é que tá o ponto zica dessa teoria, pois ao contrário de Gai, Hidan não morreria, isso pois ele é imortal. Claro que ele sofreria os efeitos dos 8 portões, tipo quebrar ossos, queimaduras, etc, mas ele se curaria rápido, assim que desativasse a técnica. Mas tem um porém, pois nunca foi dito o nível de destruição que os 8 portões causam. E outra coisa é que vimos o sangue evaporar de Gai quando ele estava usando. Aquela aura vermelha que estava na volta dele era seu sangue. E como era o sangue dele, eu posso dizer com toda certeza que ele estava perdendo nutrientes. Então se Hidan usasse essa técnica, ele estaria perdendo sangue e consecutivamente nutrientes, muito rapidamente, pois o sangue é responsável por levar todas as vitaminas e nutrientes para o corpo. E como é mencionado que Hidan morre por falta de nutrientes, talvez ele não consiga permanecer muito tempo com os portões abertos, pois senão ele morreria. E aí, o que vocês acham? Digam nos comentários, ele morreria por abrir o 8º portão depois de um tempo ou não? Bom, trope, agora eu vou contar uma pequena história do que poderia acontecer se Hidan usasse os 8 portões. Lembrando que eu tive que inventar algumas coisas aqui, óbvio, né, porque é uma teoria, e tive que tentar fazer sentido para algumas coisas, pessoal. O ponto mais difícil da teoria foi fazer Hidan aprender a usar os 8 portões, então eu tive que criar ali alguma desculpa para ele aprender a usar os 8 portões e criar esse vídeo aqui. Então peço que vocês relevem um pouco a história aqui que eu vou contar para vocês. Depois de abandonar sua aldeia, Hidan sai em sua missão de espalhar a palavra de Jashin. Ele passa por várias aldeias e vilarejos, até que depois de um dia longo fazendo rituais, ele faz uma pausa nas redondezas de Kirigakuri. Lá ele entra num pequeno restaurante de beira de estrada, onde pede costelas de porco, a sua comida preferida. Durante o tempo em que ficou lá, conversou com o dono do bar, um velho cheio de histórias para contar. Eles conversam bastante e o assunto dos espadachins da névoa inevitavelmente entra no papo. E o senhor acaba contando de um ninja que matou sozinho 4 dos 7 espadachins, com uma técnica onde ele era capaz de abrir os portões internos de chakra. Hidan ficou interessado, pois essa habilidade o deixaria muito mais forte, sendo capaz de oferecer muitos mais sacrifícios a Jashin. Então ele sai do pequeno restaurante e continua sua jornada, e no caminho é interceptado por Konan, Itachi e Kakuzu, esses que o convidam para entrar para Akatsuki. Hidan não aceita e começa a atacar. Kakuzu assume uma intensa luta contra o louco imortal, que termina com um dos corações de Kakuzu sendo destruído. Com o fim da luta, os membros da Akatsuki conseguem convencer Hidan a entrar para a organização, dizendo que seria mais fácil para ele realizar os seus rituais, já que eles eram um bando de assassinos. A partir desse momento, Hidan passa a ser parceiro de Kakuzu. O tempo passa e os dois fazem muito serviço juntos. E depois de muito conversar com Kakuzu, ele pergunta sobre uma técnica de abertura dos 8 portões internos. Kakuzu, por ser velho, muito viajado e experiente, diz que conhecia um pouco da técnica e explica como talvez ela funcionasse. Mas ele diz que talvez Itachi conhecesse mais sobre essa habilidade, pois os únicos ninjas conhecidos que abriram os 8 portões são de Konoha. Passado algum tempo, a Akatsuki se reúne e Hidan questiona Itachi sobre o que seria os 8 portões. O Uchiha explica como funciona mais ou menos a técnica, o que era suficiente para Hidan, que passa a tentar desenvolver essa habilidade. Como não morria e se recuperava rapidamente, passou meses treinando sem parar em meio aos serviços, até dominar a técnica. A partir de então, Hidan percebeu que nada poderia pará-lo e começou a ficar cada vez mais obcecado por matar. Kakuzu percebe isso e tenta eliminar Hidan, pois estava o atrapalhando. Então, uma luta entre os dois começa, mas Kakuzu não é páreo para o louco, pois usando a abertura dos 8 portões, estava muito mais forte e muito mais rápido. Hidan mata Kakuzu, mas sabe que agora ele é um traidor da Akatsuki
e que com certeza eles viriam atrás dele para detê-lo. Ele então vai em direção à Vila Oculta das Fontes Termais, sua terra natal, na intenção de destruir tudo, oferecer a Jashin e evitar um combate com a Akatsuki naquele momento. Nesse ponto da história, Hidan está mais experiente com a técnica de abertura dos 8 portões, pois passou a usá-los o tempo todo. Ou seja, para viajar ele abria o 6º portão e corria até chegar ao lugar que ele queria. Fora o fato de lutar também usando os 8 portões. Cerca de um mês se passa depois da morte de Kakuzu, e Pen já desconfiava que havia acontecido algo, pois ele chamava a dupla Hidan e Kakuzu e eles não respondiam. E isso estava o incomodando, pois queria mandá-los para atacar Yogito, a Jinchuriki do Duas Caudas. Vendo que não respondiam, Pen manda que Deidara e Sasori vão atrás do último local onde Hidan e Kakuzu estavam. Ao chegarem no local, eles veem uma grande destruição e começam a coletar informações. Eles acabam descobrindo através de uma velha senhora que Kakuzu foi eliminado e Hidan tinha ido para sua terra natal. Isso pois a velha disse que depois de uma luta aterrorizante, o louco da foice gritava que iria oferecer sua terra natal a Jashin. Sasori e Deidara vão até a Vila das Fontes Termais e lá encontram tudo destruído. Eles não demoram muito para achar Hidan, que estava deitado balançando sua foice. Sasori pensa em conversar com Hidan, mas antes de qualquer coisa, Deidara o ataca quebrando qualquer chance de diálogo. Hidan então rapidamente ativa o 7º portão e no meio da fumaça das explosões, ataca de surpresa Sasori, o cortando no meio, bem onde estava o seu coração. Já Deidara foi escolhido como sacrifício, e com isso Hidan vai para cima das bombas dele, sem medo algum. Ele primeiramente corta a mão de Deidara e pega o seu sangue. Pronto, Deidara já era. Virou um sacrifício ao deus Jashin. Agora as coisas ficaram mais complicadas para Hidan, pois Akatsuki descobre que ele matou 3 membros da organização, uma traição imperdoável. Sabendo que teria problemas, o louco vai até a Vila do Som, que fica perto de sua terra natal. Passado 2 dias, vendo que Sasori e Deidara não respondiam, Pen envia Itachi, Kisame e Konan para o local onde eles estavam por último, que era a vila de Hidan. Eles chegam lá, mas apenas encontram os corpos de Deidara e Sasori. Pronto, foi descoberta a traição. Zetsu agora sai à procura do louco, pois ele poderia achá-lo rapidamente. Porém, quando ele encontra Hidan, ele já havia feito um estrago na Vila do Som e matado a maioria das pessoas que lá viviam, sobrando apenas Sasuke e Orochimaru, que depois de Hidan quase matar Sasuke, Orochimaru chega, pega o guri desmaiado e foge para um local onde Hidan não conseguisse achá-los. Hidan então vai em direção a Konoha, essa aqui é muito perto da vila onde ele estava. Zetsu avisa a todos da Akatsuki para onde Hidan estava indo. Então o trio Itachi, Konan e Kisame vão rapidamente até a Vila da Folha. E quando chegam lá, se deparam com vários ninjas mortos, com Kakashi, Ibiki e Asuma lutando na linha de frente, tendo como retaguarda o time 10. Sai, Yamato e Naruto são enviados para buscar o time Gai para ajudar contra Hidan. Sem pensar 2 vezes, os membros da Akatsuki entram na luta. Isso pois Itachi não permitiria que aquele idiota destruísse a vila. A luta fica feia para Hidan, que resolve abrir o 8º portão. Nesse ponto, com um plano rápido de Shikamaru, os ninjas até tentam fazer algo, onde Asuma lança sua fumaça, enquanto Itachi joga o Amaterasu em Hidan, seguido por Ibiki, que ativa sua técnica Triste Eletricidade Escura, prendendo Hidan em chamas dentro de seu gato de ferro. E sem perder tempo, Hidan ativa sua técnica de bolha de água em cima de Hidan, enquanto Kakashi lança sua técnica de eletricidade na água. O golpe foi devastador, e quando ele acaba, é seguido por 1 segundo de silêncio. Mas de repente a bolha estoura, e quando todos olham, Kisame está dividido ao meio, e Hidan está segurando Konan pela cabeça, pronto para eliminá-la. Mas quando vai dar o golpe para matá-la, Lee e Gai chegam juntos, ambos com o 7º portão ativado. Hidan nesse ponto já começa a sentir um pouco de fraqueza, mas mesmo assim troca golpes com Lee e Gai, e coloca os dois na pressão. Porém, sem pensar 2 vezes, Itachi prende Hidan em um genjutsu, enquanto todos os ninjas presentes desmembram o louco com seus melhores golpes. E assim acaba a loucura de Hidan ativando os 8 portões. E aí galera, o que vocês acharam dessa história que eu criei? Deixem nos comentários o que mudariam e o que acharam do meu vídeo. Lembrando que isso é uma brincadeira e tive que me virar muito para fazer um sentido nessa história. E caso vocês queiram ver vídeos relacionados com esses daqui, estão todos no card, que é a história de Hidan, a história de Kakuzu, a Akatsuki e sua história também, e a playlist com todas as teorias que eu já fiz aqui no canal. Então assim pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenham se divertido. Se gostaram mesmo, não esqueçam de seguir nas redes sociais, principalmente no Instagram, porque lá eu sempre respondo os directs de vocês. Não estou respondendo no momento, mas sempre respondo. Pode demorar, mas eu respondo sim pessoal. Então fique com Deus, tenham uma boa semana e não esqueçam de deixar o like aqui no canal, seguir seus sonhos e correr atrás de seus objetivos. Feito gurizada, feito meus amigos, feito Harris!